Professores, pais de alunos e também os próprios alunos vão realizar na quarta-feira à tarde, às 14 horas, uma carreata na área central de Erechim, solicitando o retorno imediato à volta às aulas. Hoje, nós conversamos com um grupo de mães que estão apreensivas com a falta das aulas presenciais e relatam também o sentimento de seus filhos, que se sentem prejudicados pela falta de estar no ambiente escolar. Há mais de um ano, o Rio Grande do Sul vive um momento bastante complicado quando falamos em educação. Um direito de toda criança, que é poder frequentar os bancos escolares, está sendo banido por diversas leis que impedem esse acesso. Nós vamos conversar hoje com algumas mães que estão vivendo um momento bastante delicado e de bastante insegurança com seus filhos que deixam de estar na sala de aula. Nós convidamos a Elisandra Girardello, que é professora e também mãe, a Lisiane Lioto, que é psicóloga e também é mãe, e a Kátia Franziak Zambonato. Elas três são professoras, atuam em escolas aqui de Erechim e são mães. Tem filhos que estão tendo neste momento as aulas de forma remota. Educar, ensinar, absorver o conteúdo, tem diferença na sala de aula e fora dele? Eu sou mãe e também sou professora, né? E eu tenho condições em casa de poder auxiliar meus filhos quando eu volto do trabalho. Agora, a grande maioria dos pais não tem esse privilégio de poder estar orientando e acompanhando os seus filhos. Eu percebo, eu sou mãe de gêmeos, 2 meninos, né? E eu percebo em casa o quanto eles precisam ter uma autodisciplina e o que é difícil numa idade que eles estão de 12 anos ter essa autodisciplina. Porque a escola, a gente consegue ter esse cuidado, esse acompanhamento, esse controle. E ali depende de vários fatores de estar em casa. Depende de ter uma internet que funcione adequado para dar esse suporte para eles. Essa autodisciplina do aluno. Nem todos os alunos conseguem ter esse controle de estar lá sozinhos em casa, na frente de um computador ou de um celular tendo a aula. Porque a aula pode virar uma distração para eles. E eles estão numa idade que eles estão em crescimento, né? Seja ele físico e emocional. E aí, esse amadurecimento longe da escola, eu percebo assim, já nos meus filhos, que está dando diferença. Em casa, eles sentam de qualquer jeito, eles não têm aquela responsabilidade que é a aula. Parece que a aula não está sendo encarada com a verdadeira importância que tem uma sala de aula ou um conteúdo. E o que me preocupa também é que a escola não é só gerar o aprendizado. A escola passa conteúdos, né? Conteúdos, mas ela passa também outros conceitos que acontecem na sala de aulas, eventos, conflitos, o que é natural de toda escola. E isso faz eles amadurecerem, eles crescerem, eles vivenciarem, né? Porque cada momento que acontece dentro da sala de aula é um momento para estar parando, para estar discutindo, para estar envolvendo eles. E agora eu percebo que eles estão vivendo no individual, né? Individual, só eles. E não tem mais aquela seriedade com o estudo. A gente estava acostumado, antes da pandemia, a ver uma rotina e de repente ela foi totalmente alterada. Para os pais e filhos, foi um período bastante complicado porque todo mundo, de alguma forma, teve que aprender. Como é que fica o psicológico de uma criança que tinha um professor em sala de aula, que tinha os colegas auxiliando, ajudando, e de repente está ali sozinho, em frente a um computador, e com o pai do lado que muitas vezes não consegue ensinar, não tem aquela paciência, aquele conhecimento para passar o conteúdo? E agora, em março, mês passado, nós tivemos já o resultado das primeiras pesquisas envolvendo isso. Foi feita uma pesquisa, pode parecer um número insignificativo, né? 320 crianças e adolescentes, e nós tivemos índices muito altos. Ansiedade, transtornos de aprendizagem, que os pais começaram a observar que as crianças tinham algum comprometimento, déficit de atenção, o próprio processo de memória, enfim, vários comprometimentos, né? Sem falar as depressões, enfim. Tudo isso aconteceu porque as nossas crianças, elas foram, vou usar o termo, arrancadas da sua rotina, e aí elas foram inseridas sem uma explicação plausível, né? Tá aí as profs, uma lógica que nós precisamos explicar para a criança o que é que está acontecendo, e elas tiveram que se adaptar.
Então, imagina os nossos pequenos, dos nossos adolescentes também, que eles foram tirados do seu meio, da sua rotina, que é extremamente necessária para o desenvolvimento, colocados dentro de casa, sem uma explicação, e tiveram que, sem tempo de se adaptar às telas. Né, a aula online, sem muitas famílias, sem estrutura de conseguir, né, repassar esse conhecimento, o próprio estresse, tá todo mundo estressado, né, estresse no trabalho, estresse com as mudanças, então as crianças e adolescentes não tiveram tempo para se adaptar ao que está acontecendo, e aí então isso gera uma angústia, gera um sofrimento, porque eles têm que 1 hora, 2 horas, 4 horas na frente da tela de um computador, de um aplicativo, fazendo as atividades, é muito desgastante, compromete vários funcionamentos do desenvolvimento da criança e isso gerou um estresse. Por si só, esse movimento já gerou um estresse, um desgaste para a criança, para o adolescente, cada um, né, reagindo e funcionando de uma forma, mas muito mais para os pais. Os pais sentiram, porque os pais também tiveram que se adaptar a essa novidade. Pais em casa, home office, desenvolver uma didática pedagógica que não se tem, muitos pais não têm, e mesmo que tenha em casa, o pai não é professor, pai é pai, mãe é mãe, e isso tudo influencia, então, no desenvolvimento, né, nesse processo que a criança está vivendo. Nos anos iniciais, ela está em fase de aprendizado, onde ela aprende a caminhar, ela aprende a falar as primeiras palavras, e muitas vezes é ali que os pais inserem ela nas atividades escolares. Essas crianças também têm perda pedagógica? Nesses primeiros anos de vida, que a criança inicia sua socialização, suas interações, né? E hoje a gente tem uma base nacional comum curricular que entraria em vigor, né, teoricamente, o ano passado, mas devido à pandemia, esse foi um grande desafio para todos os educadores e escolas em abraçar esse documento, né? E na educação infantil, a gente trabalha muito com o acolhimento das vivências e experiências da criança entrelaçadas ao patrimônio cultural. E ela está embasada em 6 direitos, né? Do de se expressar, do brincar, do interagir, do se relacionar. E quando a gente pensa em atividades à distância, né? Inicialmente a gente pensa assim, ó, o tempo da criança exposta à tela, né? Que a criança tem um índice de concentração muito pequeno. Ela é movimento, né? Ela é ação, ela é emoção, ela é interação. E aí a gente teve que se readaptar enquanto escola para encaminhar kits, né? Mas e aí entra o nosso lado também de mãe, né? O tempo para estar acompanhando essas atividades. Aonde está essa socialização, essa espera pela sua vez, essa abertura de expor suas ideias, de instigar seus questionamentos, né? De ampliar essas investigações. Porque a escola ela é um espaço da pesquisa, ela é um espaço da investigação. Então, em todas as idades, essa perda do espaço escolar é sim muito significativa, porque a criança, ela, apesar de ela não estar nos bancos escolares, na educação infantil, ela cria o seu conhecimento, né? E o que a gente percebe é essa invisibilidade da criança, né? Quem acolhe o que ela está pensando, quem acolhe o que ela está ouvindo, né? Elas perguntam o tempo todo, mãe, o vírus já foi embora? Mãe, eu tô de férias do vírus? Isso corta o coração. Então, nós pais estamos chegando em determinado momento e enquanto educadoras também me estafa, né? Porque tudo está funcionando, tudo está aberto. A gente teve um ano para aprender a conviver com o vírus, né? Sabemos que ele é letal, sim,
mas sabemos que existem protocolos que, se cumpridos, eles funcionam, né? Então, eu acredito que este movimento nosso, né, Sandra, é em função desse direito da criança de estar na escola. Elisandra, os bares estão abertos, as lojas funcionando, enfim, a vida ela continuou nesse período de pandemia. Apenas a vida escolar é que deu uma recuada, os alunos não puderam voltar para o ambiente escolar. Esse ambiente escolar é seguro? Ele tem segurança? Porque a gente circula, todo mundo está circulando, fazendo essas coisas, e realmente a escola é a única que não pode voltar, né? A gente sabe que tem várias questões por trás disso, mas a gente, enquanto professora, enquanto educadora, a gente tem total tranquilidade de dizer que a escola é um espaço de segurança. As crianças, os adolescentes, por incrível que pareça, eles são cuidadosos, toda a família já teve alguém que passou quase, algum conhecido, né? Antes parecia algo muito distante, e eles estão muito sensibilizados quanto a isso. A gente percebe que eles querem voltar. Para a gente poder retornar, a gente teve que fazer um protocolo de segurança, né? E isso é cumprido com rigorosidade, porque a gente sabe da nossa responsabilidade enquanto escola, e enquanto mãe, sei que vou mandar para a escola, porque eu acredito, eu tenho confiança na escola dos meus filhos, que vai estar sendo cuidado. Eles levam as máscaras, eles usam álcool gel na entrada, a aferição da temperatura, eles trocam no intervalo. A rotina da escola consegue adequar a isso, sabe? Essa coisa que em casa eles não têm essa rotina, mas a escola tem. Eu acredito que a escola está segura. Lisiane, a gente sabe que essa falta do ambiente escolar, essa falta da educação, futuramente vamos ter perdas psicológicas também. Quais são os maiores agraves para uma criança não estar frequentando a escola, não estar socializando? Como eu falei antes da rotina, que nós tiramos as crianças da rotina, a adaptação, nós já temos, né, a um curto prazo eu digo desde o início da pandemia, nós já temos alguns retornos disso, que é comprometimento, né, no processo de memória, nos processos de aprendizagem, porque são crianças, independente da faixa etária, cada faixa etária ela tem a sua devida importância no aprendizado. Então, eu não posso dizer, não, eles já estão no 5º ano, no 6º ano, não tem necessidade, não vai sentir, mas em se tratando de aspectos emocionais, então nós temos as ansiedades, porque essa criança está num sofrimento, ela tem uma angústia e a criança não sabe expressar, né, não sabe nomear essa angústia, então ela vai expressar, como muitos pais já têm visto, crianças irritadas, uma irritabilidade excessiva, né? O que é importante para nós pais? Que os pais venham estar atentos, ter um olhar nesse sentido, o excesso de irritabilidade. Eles não estão conseguindo se expressar, então futuramente nós vamos ter um problema de expressão. Como é que eu posso me expressar? Porque se eu falo demais, eu sou reprimido. Se eu falo de menos, eu estou introspectivo. Então isso é confuso para a criança. Como é que a criança se expressa? Né? A criança tem que brincar, ela se expressa brincando, ela se desenvolve nas relações que a escola proporciona, as interações, as trocas, o crescimento, e a criança está sendo limitada nisso, né? Porque os pais estão dentro de casa, mas os pais não estão, eles estão em home office, eles estão numa outra dinâmica de família. Né? Nós temos falado, as crianças estão em casa e que bom que elas estão com as famílias, mas as famílias estão desenvolvendo as suas atividades. Então, lá na frente, nós vamos ter alguns aspectos emocionais significativos, que é o quê? O meu pai estava em casa, mas ele não estava em casa. A minha família estava toda junto, mas ainda assim eu me senti sozinho. Então nós não queremos, né? Não é um prognóstico, mas o nosso olhar está lá na frente, no pós-pandemia, né? Como que nós vamos lidar com essas crianças? Muitas instituições têm estrutura de ter um psicólogo, de dar esse suporte, mas agora, Sandra, tem muitas escolas que não têm, né? Então o que os pais podem fazer? Tu não me perguntou, mas eu já vou te responder, né? Qual a função da família? Agora é a hora do colo. Agora os pais vão ter que desenvolver uma estrutura para ouvir a criança, para olhar essa criança, para entender, não, ele não está aprendendo porque ele realmente não consegue aprender, ele tem um déficit, ele está com um comprometimento no processo
de aprendizado, ou essa criança não consegue aprender porque ele está estressado, ele está irritado, ele quer brincar, tem que aprender, tem que ler. Como é que tu não sabe? Como é que tu não entendeu? Como é que tu não tem paciência? E agora eu estou na tela e eu sou tentado, porque as nossas crianças tiveram que desenvolver a fechar aquela tela, minimizar e ir para um outro aplicativo e jogar. À frente nós vamos ter alguns prejuízos, infelizmente vamos ter. E pensando nessa situação toda das crianças, haverá um movimento aqui em Erechim, né, Kátia? Então eu gostaria de saber como ele vai acontecer e por que ele surgiu. Ele vai acontecer amanhã, dia 21 de abril, né, às 14 horas. É um movimento bandeira branca, apartidário, e ele nasceu em prol ao direito da criança, ao direito de visibilidade, né? Aquilo que nós ouvimos agora, a Lisiane colocando, que a criança, ela está em casa, muitas vezes com a babá, com o pai, com a mãe, com a tia, muitas vezes na vizinha com mais várias crianças ou com pessoas que se disponibilizaram a cuidar, né? E ela está, mas ela não é, né? Então, as crianças, elas estão perdendo esse direito de promover a sua cultura de pares, está ficando doente, ela está ficando triste, né? Então, entre nós pais, a gente tem grupos de WhatsApp, né? Então, tem várias amigas que têm filhos em diversas escolas e diversas idades, e esse movimento surgiu a partir de desabafos de mãe, de angústias de professoras, que também são mães, outras não, e surgiu na questão do direito que a criança, os pais que estão com os seus filhos, estão vendo esse sofrimento, que a criança tem o direito de estar na escola. Nós respeitamos as famílias que ainda se sentem inseguras em mandar, né? Que acho que a gente vive numa democracia, e se a gente parar para pensar e escovar a palavra democracia, ela é o direito de escolha. Então, nós estamos lutando pelos nossos filhos por esse direito de escolher, de estar na escola, né? E que eles, por isso que é uma bandeira branca, né? Respeitamos quem deseja e respeitamos quem não deseja, mas a gente gostaria dessa liberdade de escolha que até então, antes de tudo isso acontecer, né, estava tendo. Certo. Então, esse movimento surgiu a partir disso, desse movimento de mães, de educadoras, desse olhar e dessa escuta atenta que em determinados momentos a gente tem, porque muitas estão trabalhando em home office, outras já estão trabalhando presencialmente, e as crianças têm que dar conta desses sentimentos, dessas propostas educativas escolares, e muitas vezes dos sentimentos e das bagagens dos seus pais também, que chegam exaustos ou saem das reuniões, né? E então esse movimento surgiu em prol a esse direito de visibilidade da criança. Todas as mães estão convidadas a participar, então, a partir de amanhã, 14 horas, né? A nossa saída será ali na rua, a gente coloca em frente à RBS TV, né? É um movimento que convida todos os pais, mães, tios, avós, vizinhos, professores que gostariam que os seus filhos voltassem às atividades presenciais de escola. Elisandra, esse convívio remoto entre aluno e professor necessitou, além da adaptação dos alunos, mas também do professor. Uma realidade totalmente nova para alguns, inclusive, que não tinham essa vivência, esse conhecimento de informática e de computadores e de rede social. Fala para nós como é esse momento. O aluno em casa, a família precisou adaptar um ambiente, né? O mais propício e o melhor que todo mundo conseguiu. Certo. Inicialmente a gente achava que seria por pouco tempo, isso se prolongou. Então os professores também, né,
Ninguém na sua graduação, né, que até então tinha formação e recurso para lidar com vários segmentos na informática, com várias plataformas educacionais. Certo. E tivemos que, de um dia para o outro, fazer esse aprendizado, né? E nas casas também, porque no primeiro momento foi fechado tudo, né? Não poderia ter a escola, onde a escola tinha internet, tinha quadro, tinha recurso. Na casa do professor foi transformado salas, tiveram que levar quadros, tiveram que melhorar suas internets para poder ter esse acesso aos alunos. Houve também custo, né? Tem todo esse olhar. O professor também está tendo esse sofrimento, porque para o professor também ele não consegue ter essa relação aluno-professor, o diálogo, né? Está limitado, como a Lisiane falou antes. Na sala de aula há questionamentos, há isso, as perguntas vêm, né? A investigação, a aula não gira em torno do conteúdo da sala. O conteúdo implícito acontece em todo momento, né? Essa aula. E ali, na aula online, isso está super limitado, porque por trás daquela câmera, às vezes, nós temos um aluno que tem uma realidade totalmente diferente de outro e se sente encabulado em abrir uma câmera e poder dar o seu depoimento, tem vergonha de fazer sua pergunta. E os professores, a grande maioria das turmas não estão, no momento, não abrem mais as câmeras, está tudo fechado, silenciado. Isso nos preocupa bastante. Agora a gente vai ouvir um pouquinho duas mães que vivem uma realidade uma diferente da outra. Mães que têm mais do que um filho, que têm que lidar com essa situação de trabalhar, de atender cliente e também estar à frente dos seus filhos no momento de estudar, no momento em que eles estão tendo essas aulas online. Tassiana, você é mãe de um aluno, 3 alunos de escola pública. Como é que é as aulas na escola pública nesse momento? Na verdade, Sandra, eu gostaria de contar um pouquinho do que foi o ano passado. Certo. Porque eu sou mãe de 3 filhos, uma menina de 8, um menino de 12 e um menino de 18. Então, só para relatar um pouquinho do que aconteceu ano passado. A menina, com 8 anos, estava na fase da conclusão da alfabetização. Eu não consegui. Eu não tive essa habilidade, eu não tenho didática. Eu não consegui alfabetizar ela. Então, foi assim um período bem difícil. Eu sentava ao lado dela, ela não fazia as tarefas sozinha. Eu precisava estar sentada ao lado dela, com muito choro, com muita manha, com muita resistência. Eu não consegui alfabetizar ela. Eu tive a oportunidade, eu sou uma mãe que tive a oportunidade de conseguir alfabetizar ela de uma outra forma, com outros meios. Mas a grande maioria não tem essa possibilidade. Então, eu consegui alfabetizar. O do meio, então, na verdade, são 3 filhos de 3 fases diferentes. Fases escolar e momentos diferentes, né? O do meio, então, ficou assim, meio perdido. Nem sim, nem não, aula sim, aula não. O mais velho era o último ano do ensino médio. Então, para ele, assim, a questão da educação em si não foi o ponto alto, porque já estava no encerramento. A gente sabe que o último ano do ensino médio é extremamente importante para a carreira profissional, né? Onde eles realmente se encontram, onde eles realmente definem o caminho deles. Mas, assim, o que eu mais senti, na verdade, nos 3, porque, claro, eu tive a oportunidade, né? A minha filha teve acesso à alfabetização, à educação em si. Mas o que eu mais senti nos 3 foi a falta da socialização. Porque são 3 filhos de 3 idades diferentes, com necessidades totalmente diferentes. Então, foi um ano, assim, de caos, de desespero, total em todos, tanto para mim quanto para eles. Então, eu também tive, assim, momentos muito difíceis, que cheguei, assim, a ficar de uma certa forma depressiva, mas precisei retomar e recomeçar, porque os filhos são tudo, são o nosso viver. E eu acho que as pessoas precisam pensar que a educação, ela é extremamente importante, porque ela vai definir o futuro, não só o meu futuro, ela vai definir o futuro de todos nós. Então, as crianças, elas precisam socializar. O que eu mais senti de dificuldade e sinto hoje
dos meus filhos é a questão da socialização. A educação, o conteúdo em si, ele vai ser uma consequência, mas a socialização. E hoje a gente não tem isso. Então, falando um pouquinho da escola pública hoje, como está hoje. O meu filho do meio tem uma disciplina que ele ainda não teve aula online. Ele não teve aula online, que a escola pública chama do Meet, que é um aplicativo, né? Ele ainda não teve aula com o professor, assim, online. Ele só teve tarefas, ele só recebeu tarefas, conteúdos escritos para fazer. E aí eu questionei a escola, questionei a coordenação. Ah, o ano passado essa prof não tinha equipamento, o governo disponibilizou, beleza. E esse ano, que ela tem o equipamento disponível, por que ela ainda não fez? Eu entendo, como foi falado antes, que os professores tiveram que se adaptar, mas nós, pais, também. Porque eu precisei adequar a minha rotina e a minha casa para conseguir atender eles, para tentar fazer o máximo que eu podia. Mas até hoje eu tenho o meu menino do meio, com 12 anos, que não teve uma disciplina online ainda. Então a escola pública, a particular, ela tem mais recursos, né? Ela consegue atender melhor. E aí eu questionei a pública, por que ele não está tendo aula ainda? Então, uma resposta, outra resposta, uma desculpa, outra desculpa. E aí eu também questionei, porque na verdade a minha menina de 8 anos, ela tem aula uma vez por semana só, online, 1 hora, 2. E eu questionei, por que não mais 2, 3 vezes por semana? Eu não quero que os meus filhos passem a tarde inteira na frente de um computador. Não é isso que eu quero para os meus filhos, porque eu entendo que isso não dá resultado nenhum, que não é isso que eles precisam, mas falta muito. Então, para as escolas públicas, eu acho que ainda falta muito. E hoje, na verdade, o que eu quero com o retorno das aulas, e por que eu, né, participo desse movimento, e é um direito de escolha, como a prof falou antes, né, porque eu quero e eu sinto que os meus filhos precisam da socialização hoje, muito mais do que conteúdo. Claro, eu cobro conteúdo, mas eu acho que o estar junto, o estar próximo é muito importante. Porque eu tenho 3 filhos em 3 idades diferentes, com 3 necessidades completamente diferentes. O do meio, ele está assim, acuado, quieto, como você falou antes, a gente pergunta, filho, tá tudo bem? Filho, tá tudo bem? Filho, tá tudo bem? Ele quietinho, paradinho. A pequena, ela tem muita necessidade, assim, de atividade. Então, para conseguir fazê-la concentrar, é difícil. E o mais velho, que é a conclusão do ensino médio, ele praticamente se perdeu, né? Porque perdeu os laços, as amizades, né? Então, o que eu quero hoje é ter o direito de escolha, de poder. Eu me sinto segura, eu sinto segurança em mandar meus filhos para a escola, porque eu acho que todos já tiveram 1 ano, as escolas já tiveram 1 ano para se organizar, para organizar os protocolos. Então, eu acho que o tempo já passou e a gente não pode mais deixar continuar simplesmente passando. Além de todas essas perdas citadas agora, nós também podemos ter perdas de belos profissionais daqui a alguns anos no mercado de trabalho? Como essa mãe falava, nós temos ali, ó, idades cruciais, né, de decisão, de carreira, de escolha, Enem, vestibular, que já gerou uma insegurança, né, de prestar uma prova desse porte, né, e a minha escolha ela fica comprometida, porque está faltando algumas coisas, né, essas interações, o conteúdo, como as outras profs já falaram, o aprendizado, mas a questão maior é que as interações, os laços, as relações, como a prof falava, né, extra escola, extra conteúdo, ela nos proporciona, né, esse aprendizado que acontece dentro da sala de aula, né, o poder ver o professor não só como aquele que repassa o ensino, mas com uma profissão que vai abrir portas e vai gerar, porque nós somos formadores de opiniões, né? Nós estamos preparando a próxima geração, né? Então, muitas vezes o aluno, ele está olhando para esse professor e ele está dizendo, é isso que eu quero ser.
Quando eu crescer, é isso que eu quero ser. Eu quero ensinar outros, eu quero proporcionar a outros esse nível de conhecimento, né? Quando ele vai para a escola e ele vê lá o diretor da escola, o coordenador na escola, quando ele vê a pessoa que está lá proporcionando lanche na cantina, né? Que é uma profissão digna, né? Quantas coisas são suscitadas nessas interações. Então, realmente, nós vamos ter alguns prejuízos. Estamos correndo para não ter, né? Mas vamos ter. Andréia, e a tua rotina mudou muito? Nossa, Sandra, mudou totalmente. A gente saiu com a bandeira branca por causa disso. Porque nós pais vimos a dificuldade entrar dentro dos nossos lares. Nós estávamos naquela rotina de acordar, levar a criança para a escola, voltar para o almoço, todo mundo almoça junto, vai para a escola à tarde, à noite senta, faz a tarefa, e isso não houve mais dentro das nossas casas. Nós tivemos que trabalhar forçadamente home office, porque quem teve a oportunidade de estar home office, porque a empresa ou, enfim, o funcionalismo público puderam estar, porque era uma consequência, nós tivemos que nos adaptar ao home office. Por quê? Porque nossas crianças estavam em casa. Então, eu também sou mãe de 3 meninos com idades diferentes e que eu não consigo deixar meus filhos em casa sozinho fazendo aula. Eu preciso que eles estejam fazendo aula e eu estar junto, observando, porque daqui a pouco, como a Lise disse, eles saem da aula online e clicam lá e eu chego e estou olhando, ele está jogando. Ou ele está conversando com o colega pelo celular e lá eles fizeram grupos para conversar porque eles não conseguem mais se encontrar. Porque os pais precisam trabalhar o pouco tempo que eles têm, então os meninos não podem vir até nossas casas porque nós estamos trabalhando. Ou vice-versa, eles não podem ir até a casa de outros pais porque o pouco tempo que resta, eles têm que fazer o que está atrasado, entende? Então, assim, nós perdemos o controle. Nós, pais, infelizmente, perdemos o controle de tudo. A gente não consegue mais manter uma rotina dentro de casa. Porque, por exemplo, lá em casa, o meu filho mais velho, tem 12 anos, ele tem a rotina de segunda-feira de manhã, terça-feira o dia todo, quarta-feira o dia todo, quinta-feira e na sexta-feira de manhã aula. Então, sobra 2 tardes. O meu filho, que tem 5 anos, a escola organizou os horários para aula das 6h30 às 7h30 da noite. Por quê? Porque durante o dia os outros estão fazendo aula, então tu vai ter que comprar um aparato de coisas dentro de casa para cada um ter um computador, não tem como. Então, é o horário da noite que nós sentávamos para tomar um café e conversar em família. Perdeu. Porque aí o que acontece? 6h30, 7h30, aula. Até que você limpa toda a bagunça, porque a aula é muito desenvolvida com pinturas, com água, com muita didática diferente. Então, a gente sai dali, organiza tudo. Até que você organiza e você começa a encaminhar eles para o banho, você não consegue sentar mais em família. Nós perdemos isso. Então, assim, o que nós, como pais, queremos? A gente respeita os pais que não querem voltar. Nossa, acho que esse sistema híbrido tinha que ter acontecido desde o início. Quem sabe, quem confia, quem vê que a escola tem os protocolos, a escola é o local que menos circula. A escola do nosso filho, nós chegamos lá, eles aferem a temperatura, ele desce do carro, é feita a higienização de todo o material, entra para a escola, pais não circulam, pais não descem. Aí você vai e você vê centro, bares lotados, né? Pessoal caminhando com aglomeração. Então, não há justificativa para nós manter as escolas fechadas. Né? A gente respeita quem quer deixar os filhos em casa, ok, mas o sistema híbrido acho que é muito importante nesse momento, porque eu estou tendo problemas com meus filhos, principalmente o mais velho, com questão de ansiedade, já tive que levar ao médico, tá? Tratando com psicóloga, ele está com sobrepeso horrível, tá? Ele para cada pouco da aula e ele vai para a geladeira e ele come impulsionamente. Esse é
é a maior dificuldade de nós pais. E eu acho que calaram os nossos filhos. Nossos filhos não têm direito à opção. E quem pode lutar por eles? Nós pais. Se nós não lutar por eles, ninguém vai lutar. E eu acho que nós vamos fazer a diferença para essa geração. O movimento que acontece nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, com saída em frente à RBS TV, ele tem como objetivo o direito de toda criança a frequentar os bancos escolares. E que essa mobilização, que os pais, professores, mães e inclusive os alunos estarão presentes, que sensibilize as autoridades e que as aulas voltem o mais breve possível. Nós também destacamos que o transporte escolar estará presente nesta manifestação e também convidamos toda a população para que se una a esse movimento. Faça a sua parte, se você não tiver um veículo para acompanhar, acompanhe das calçadas com balões brancos. Mas participe, só assim, unidos, é que nós vamos garantir o direito. Não só das crianças, mas também os nossos direitos de pais, de educadores, de pessoas que buscam uma sociedade mais igualitária. Eu agradeço a presença de todas essas mães que estiveram aqui hoje falando um pouquinho da sua realidade. Espero que você tenha se sensibilizado com tudo isso.